Olá, bom dia! Olha o Agronacional chegando para trazer os ares do campo para a sua telinha. Eu sou Priscila Rangel e a gente se encontra agora aos domingos para dar muito destaque aos assuntos do campo e da cultura agro. No programa de hoje nós separamos alguns dos melhores momentos da temporada. Quer ver só? O repórter rural, a jornalista Cissa Ramalho, mostra a maior feira livre a céu aberto da América Latina. É o Mercado Ver o Peso, que fica em Belém do Pará. Vamos falar também da pitaia, uma fruta que perfuma o ambiente. Vamos conhecer uma fazenda que parece uma ilha verde no meio do cerrado e mostrar como é feita a produção de mel de abelhas diferentes. Tudo isso ainda hoje. Fica com a gente, o Agronacional está só começando. Hora de conhecer um mercado que é da época do período colonial brasileiro e foi construído em Belém em 1625. O tradicional mercado Ver o Peso resistiu ao tempo, cresceu e hoje é ponto turístico no Pará. Vamos acompanhar essa visita com Cissa Ramalho para o Repórter Rural. A produção de agricultores do Pará, como a do seu Hélio, na região de Capitão Poço, e a do Jailson, em Tomé Açu, pode ser encontrada em Belém, no tradicional mercado Ver o Peso. Maior feira livre a céu aberto da América Latina, Ver o Peso reúne produtos típicos do Pará e muita cultura regional. O mercado foi construído em 1625, apenas um ano depois da fundação da cidade de Belém. A origem do Ver o Peso remonta ao período colonial brasileiro, quando a coroa portuguesa usava o local para fiscalizar o peso exato de mercadorias e, claro, cobrar seus impostos. Às margens da Baía do Guajará, o Ver o Peso já faz parte da história e da cultura paraense. Um dos mercados mais antigos do Brasil, ele foi eleito uma das maravilhas do país e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Além da feira aberta, o complexo arquitetônico conta com uma série de construções históricas, como o Mercado de Ferro, onde são vendidos peixes típicos dos rios da região. A estrutura de ferro foi trazida da Europa no período em que a borracha era comercializada da Amazônia para todo o mundo. O estilo Art Nouveau marcou o fim do século XIX. Aqui no Ver o Peso, Mercado Municipal de Belém, a gente encontra de tudo. É carimbó, boas histórias e os produtos típicos da Amazônia, como castanha, pimenta, dendê e até a cachaça de jamaica. São aromas e sabores da Amazônia, como o caldo de tucupi, usado para fazer um dos pratos típicos do Pará, o famoso tacacá. De origem indígena, a receita pode incluir a farinha ou a goma de tapioca, que a gente também encontra por aqui em grande quantidade, e para todos os gostos. Outro produto encontrado em abundância na feira é a castanha do Brasil, antes conhecida como castanha do Pará. Ela chega na feira ainda em forma bruta e é descascada por ali mesmo, pelos próprios feirantes. Muito mais do que um ponto turístico, o Ver o Peso abastece a cidade de Belém com frutos e polpas de todos os tipos. A feira também é famosa por suas barraquinhas de ervas medicinais e temperos que encantam os visitantes. Além de doces e essências, o Ver o Peso também tem espaço para o artesanato local. Vários feirantes do mercado mostram a variedade e a riqueza da arte e da cultura indígena. Olha que parece ter de tudo um pouco nesse mercado, né? Mas será que tem também a fruta dragão?
Esse é o outro nome dado à pitaia, fruta saborosa, colorida e até exótica que floresce e frutifica com o sol. A região sul de Santa Catarina é responsável por 90% da produção estadual da pitaia. Confere aí. A pitaia, uma fruta exótica originária da América Central, ganha a cada ano mais espaço na fruticultura de Santa Catarina. A região sul é responsável por mais de 90% da produção estadual. Com a cadeia produtiva cada vez mais forte e organizada, as famílias agricultoras veem a fruta como uma alternativa de renda. Na propriedade da família Ricken, em Forquilinha, o pomar com 2.400 plantas já tem 5 anos. Na safra passada, a família colheu 20 toneladas de pitaia. Hoje estamos com 1,65 hectares, pretendemos expandir. Esse 1,65 hectares estamos com 5.000 pés, queremos expandir para talvez 8.000, 9. Iniciar um pouco com o processamento da fruta, diversificar o mercado, né? Não só consumo, in natura, e as perspectivas são boas. Uma das características que torna a pitaia um sucesso é que a planta é rústica, não exigindo muitos tratos culturais nem o uso de agroquímicos. O extensionista da EPAGRE, Ricardo Santana Martins, fala sobre os principais manejos da cultura. Então, esse pomar ele tem 5 anos de idade e ele está em transição para o sistema de produção orgânica. Então, o que a gente tem recomendado, né, a EPAGRE principalmente, é utilizar espécies que forneçam cobertura do solo. Por exemplo, aqui a gente tem a grama amendoim. Então, ela é uma leguminosa. Ela fixa nitrogênio da atmosfera e incorpora no solo, né? E é uma ureia de graça, assim, para o produtor, né? Então, depois desse material, quando ele é roçado, ele vai disponibilizando o nitrogênio para as plantas, né? Além de adicionar bastante matéria orgânica do solo, manter a umidade, minimizar a erosão. Então, só há benefícios utilizando essa cobertura de solo aqui nos pomares. Outra prática que a gente recomenda na pitaia é a poda ao final da safra. Então, o que visa a poda? A gente tirar os ramos, os galhos sombreados, doentes, improdutivos e deixar apenas os ramos ou os cladóides, como a gente chama, com exposição solar. Então, deixar nesse formato que está aqui, em forma de guarda-chuva, tá? Porque a pitaia ela só vai florescer e frutificar se ela receber exposição solar. Observem que nesse cladóide aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 frutas de tamanho comercial. Não há necessidade de raleio, tá? O que importa é a alimentação dela, a nutrição dela com base em análise de solo. Então vocês podem observar que a pitaia floresce e frutifica apenas onde ela recebe a exposição solar. E outra poda que a gente pode fazer também é na primavera, né? Para tirar principalmente os brotos novos, né? Então, essa variedade aqui do pomar, ela é a branca comum. Então é uma variedade que bastante produtiva. 90% dos pomares aqui no extremo sul catarinense são plantados com essa espécie. Então ela necessita polinização. Então essa polinização foi feita ali pelo dia 20 e 21 de dezembro. Então usou o pólen de outra flor, de outra espécie, geralmente da polpa vermelha, e fez na polpa branca. Você pode fazer com auxílio de um pincel, né? Depois disso ela começa o processo de amadurecimento, né? Então aqui você já vê uma fruta que mudou a coloração, então do verde para o vermelho, então já mostra que ela já está boa para colher. Para a indústria, geralmente eles pedem que seja colhido um pouco antes, né? Em média aí de 30 dias, né? Por causa do período pós-colheita. Mas quanto mais tempo tu deixar no pé, por exemplo, até uns 36, 38 dias, mais doce mais açúcar ela vai acumular no fruto, né? Então vocês observam aqui que a gente tem um fruto aí com uma média aí de 32 dias, então eu vou colher para vocês. Então sempre colher com o cladóide, com o galho junto, para diminuir as perdas após colheita, principalmente relacionado à oxidação. Então ele é um fruto que apresenta um tamanho comercial bem adequado, uma média aí de 300, 400 gramas. Depois ele é classificado, né, de acordo com o padrão da indústria. E depois ele é enviado aí para todo o Brasil, principalmente para São Paulo, né, que é um dos maiores mercados consumidores aqui da pitaia no Brasil. Os frutos possuem alto valor de mercado e grande demanda por parte dos consumidores. Através do programa de rastreabilidade, o agricultor disponibiliza os principais dados do seu produto ao comprador,
fortalecendo a cadeia produtiva e garantindo a oferta de um alimento seguro. Então, o consumidor chegando até o mercado, ele com um leitor de QR Code em seu smartphone, ele pode então escanear esse QR Code e a partir dessa leitura ele pode ter acesso a algumas informações, principalmente da onde que foi produzido, ou seja, a comunidade, o município, né, onde foi produzido aquele fruto e ainda tem acesso obviamente, a localização e, se quiser e tiver interesse, a curiosidade de ir lá conhecer aquele produtor que realizou a produção daquele fruto ou daquela hortaliça. A etiqueta ela também traz algumas informações do lote, da data da colheita, então é mais uma segurança para o consumidor de estar se alimentando de um alimento sem resíduo de agrotóxico, né? A família Ricken está buscando a certificação de produção orgânica pela rede Ecovida. O selo de orgânico, nós estamos procurando ele porque a gente já produz ela de forma natural, forma não convencional. Então, como não é aplicado nenhum agrotóxico, é tudo feito de maneira natural, a gente procura esse selo, que é o que vai dizer o que realmente a lavoura é, que ela já não tem nada de químicos, então a gente está procurando só colocar no papel isso, né? Eu adoro trabalhar com pitaia, gosto demais. Se puder, eu vivo o dia inteiro aqui dentro da propriedade. Na época de flores, é muito gostoso ficar aqui, porque perto da noite a gente começa a fazer a polinização e a hora que as flores estão abrindo, solta um perfume muito gostoso. Encanta. No meio do Cerrado brasileiro é possível encontrar uma ilha verde chamada Fazenda Santa Brígida. Um lugar super especial que a gente conhece agora em um trecho do documentário Terra e Sustentabilidade da Videomakers. A integração é um processo de inovação tecnológica. Cada caso é um caso, mas que exige principalmente uma mudança de como os produtores querem fazer a agricultura de hoje e de amanhã. Como veio o plantio direto, como veio várias tecnologias, isso vai ser no dia a dia de todas as fazendas. Vai ser uma coisa normal em todas as propriedades. Olha, a gente vê tanto futuro nisso que já está previsto na nossa fazenda de voltar realmente, não como pesquisa, mas como um negócio, produzir gado na fazenda. Tem a minha terra porque é tudo plantio direto, sempre está formado, ou está plantado com cultura, ou está formado em pasto. Então eu tenho cobertura durante o ano inteiro, a minha terra está protegida. Mesma cobertura que a pastagem desce para plantio direto, para cultura soja, né? A eficiência de uso de recursos naturais passa por sistemas integrados e rotação de cultura e cobertura permanente de solo, que pode ser com florestas, com pastagens, com adubação verde ou com sucessão de culturas, sempre buscando a rentabilidade por unidade área. O governo federal assumiu compromisso voluntário com a comunidade internacional de, até 2020, reduzir a emissão de gases do efeito estufa. No setor agropecuário, a integração lavoura-pecuária-floresta é uma das tecnologias que vai contribuir para que o país possa cumprir essas metas. O Plano ABC vai recuperar 15 milhões de hectares de pastagens em degradação, aumentar em 4 milhões de hectares a ILPF, incrementar em mais 8 milhões de hectares o plantio direto no Brasil, 5 milhões e meio de hectares na fixação biológica de nitrogênio, 3 milhões de hectares no plantio de florestas e tratar 4 milhões de metros cúbicos de dejetos animais. Para dar suporte à implantação e à adoção dessas tecnologias, inclusive a LPF,
o Ministério da Agricultura criou o programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que na verdade é uma linha de crédito com condições especiais de financiamento para dar suporte aos agricultores na parte de crédito rural. Para solicitar esta linha de crédito, o agricultor precisa elaborar previamente um projeto de integração com apoio de técnicos da extensão rural. Em menos de 3 décadas, o Cerrado transformou-se na principal área agrícola do país. A vegetação é muito peculiar. Pequenos arbustos e árvores baixas e retorcidas são o que caracterizam o Cerrado. Ao mesmo tempo em que é intrigante, o cenário é inspirador. Com um clima bem definido, planta-se de tudo aqui. Vocês podem imaginar uma chuva fora de época. Que estrago causaria este algodão? O crescimento agrícola trouxe prosperidade para a região. Mas também gerou impactos ambientais. Quando o período de estiagem se prolonga, os estragos são incalculáveis. E este é o cenário no Cerrado. Estes animais estão pastando em uma área integrada com lavoura e que não vê chuva há mais de 6 meses. Eles fazem parte do plantel da Fazenda Santa Brígida, em Ipameri, Goiás. A tormenta indica que a chuva está chegando na região e que as coisas voltarão ao normal no Cerrado. Hoje, a Fazenda Santa Brígida é modelo e referência de produtividade para o Cerrado e para o Brasil. Hoje, praticamente toda a área de agricultura da fazenda, 600 hectares, ela é integrada com lavoura pecuária. E já uns 50 hectares já está com integração lavoura pecuária e floresta. É chegar em 100%. Mesmo no auge da seca, a propriedade é uma ilha verde no meio do Cerrado. Estas imagens traduzem o que é o sistema. Em agosto foi realizada a colheita do milho e a produtividade média foi de 164 sacas por hectare. Em janeiro, 6 meses depois, na mesma área, o gado já estava pastejando. Na minha opinião, o maior benefício é a gente conseguir produzir 3 safras dentro do ano, né? A safra normal de grãos, a nossa safrinha, que é o boi, e tendo o eucalipto funcionando como uma poupança verde. E agora a gente vai conhecer um apicultor da região sudoeste de Goiás. Ele cria abelhas e chegou a inventar um gaiolão para protegê-las dos inimigos naturais. A nossa próxima parada é na região sudoeste do estado de Goiás. Nesta fazenda, em Rio Verde, o apicultor criava 2 espécies de abelhas, as com e sem ferrão. A produção começou aos poucos. As primeiras colmeias eram em casa e depois de uma junção com um amigo, foram levadas para a zona rural. Eu falo que é as abelhas que nos escolhem. Eu peguei uma jataizinha debaixo de uma tampa de uma panela, transferi ela para uma caixinha racional e desse momento para cá fui me apaixonando cada vez mais. Hoje eu tenho em torno de 400 colônias de abelha sem ferrão e 30 colônias de abelha com ferrão, que é a europeia.
Lá eram todas abelhas jataí. A jataí, por ter uma agressividade maior, nós deixamos elas em torno de 5 metros uma da outra. Estudos dizem que é bom deixar 2 metros. Como a minha é para produção de mel e elas vão ficar super forte, eu deixo 5 metros uma da outra. Lá nós temos um corredor de 100 colônias de abelha jataí. Elas brigam, elas têm uma agressividade de uma colônia com a outra, então elas travam uma briga entre si e chega a exterminar as duas colônias, porque elas vão ficar fracas, aí vai chegar os oportunistas, que é o forídeo, a abelha limão, e vai atacar a colmeia e matar o resto que sobrar. Eu tinha 8 colônias de abelha europeia e apenas 3 colônias de abelha sem ferrão. Aí eu conheci o meu amigo Raul, que disponibilizou espaço aqui na fazenda, onde que eu comecei aumentar esse número de colônias que eu tenho hoje. Para conhecer uma das espécies, foi necessário o uso de EPIs. Os ataques vinham de todos os lados. A abelha europeia faz jus à sua fama. Bastou abrir a tampa da caixa para sermos atacados. A famosa africanizada. Nós fazemos o manejo de alimentação 60 dias antes da florada. A gente fornece cera alveolada para elas, vai trocando os quadros para disponibilizar espaço para a rainha fazer postura. E em torno de 20 dias antes da florada, a gente suspende a alimentação e adiciona as melgueiras, onde que elas armazenam o mel. E aqui tem quantas abelhas? Você tem mais ou menos em média? Quantas abelhas tem em uma caixa dessa? Essa caixa tá ninho e melgueira. Uma caixa dessa tem aproximadamente 70 a 80 mil indivíduos. Uma rainha e em torno de 400 zangões. Agora, se ela tivesse ninho e sobreninho, ela teria em torno de 100 a 120 mil indivíduos. Como é que é a produção dessa daqui? Essa colmeia ela produz em torno de 35 a 40 quilos de mel ano. A média brasileira são 25 quilos. Como agora teve uma queda muito grande, teve a geada, então a florada vai ser menor esse ano, a gente está estimando aí entre 35 e 40 quilos de mel por colmeia. Bom, um pouco diferente das outras que a gente viu ali, a gente teve que se trajar todo, né? Um manejo técnico muito importante. Isso, e são os equipamentos de segurança. A europeia pura não precisa de equipamento de segurança, mas nós não temos ela mais no Brasil. Depois que o professor Kerry trouxe as africanas da África, a gente tem que usar esse equipamento de segurança, porque a agressividade delas é muito grande, e como a gente tem um grupo de abelhas do lado, quando começa um ataque, as outras também vêm para a briga. Então o risco é muito grande. De forma alguma manusear essas abelhas sem os EPIs. A produção acontece de duas formas: no estilo tradicional, com favos de mel em caixas ou em pequenos potes. Assim que ficam cheios, é só retirar e fechar para comercialização. Madeirite, fazemos o furo nele, pegamos o vidro e colocamos uma lâmina de cera no vidro. E depois colocamos o vidro aqui de cabeça para baixo. Colocamos uma tela excluidora para evitar que a rainha suba para fazer postura. Para que a gente evita que ela suba? Para os quadros ficar sempre branquinho. Olha como que esses favos estão clarinho. Se a rainha fazer postura, eles vão ficar um pouco mais escuro. Aí comercialmente não fica legal para venda. Aí como que a gente faz para que isso fique escuro? Nós colocamos uma melgueira vazia, sem quadro. E daí então nós colocamos a tampa. Com isso vai simular uma colmeia normal. Dessa forma as abelhas entram, fazem o mel dentro do favo, depois nós retiramos as abelhas dentro do favo, fechamos o vidro e posteriormente colocamos o mel líquido dentro do vidro. Fernando possui cerca de 400 espécies de abelhas sem ferrão. As caixas foram produzidas de acordo com as necessidades de cada colmeia. E para aumentar a produção dessas abelhas, o apicultor criou um gaiolão. Pelas abelhas sem ferrão não ter defesa, elas não podem ficar simplesmente na natureza, de pendurada numa árvore, porque pode vir um macaco, um guaxinim, um tamanduá-bandeira e danificar. Então eu bolei a estrutura de gaiolão. Ao fundo eu fiz o primeiro e depois eu fiz esse aqui, que é uma estrutura onde que a gente tem uma porta para entrar, é claro, e as abelhas ficam lá dentro de forma que proteja ela de inimigos naturais. Não importa se tem ou não ferrão, a qualidade do mel foi aprovada por todos, inclusive por mim. Cá entre nós, viu? É uma delícia.
Estamos de volta com o Agronacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. E se você gosta do programa, já nos acompanha aqui pela TV Brasil, mas quer também assistir online, basta procurar o Agronacional no YouTube ou pelo aplicativo da TV Brasil Play. Mas isso só depois de assistir ao que a gente separou aqui para você. Porque o jornalista Roberto Camargo, no Repórter Rural, mostra a plataforma Põe na Cesta, uma inovação para ajudar no comércio de produtos. Vamos conhecer o agricultor catarinense que trocou a plantação de fumo por hortaliças e frutas. E vamos aprender o melhor manejo para alimentar a resistência dos peixes criados por produtores. Para quem produz arroz, é tempo de reduzir os custos. E no documentário Como Nascem as Toadas, tem homenagem aos velhos violeiros. Continua aí ligado com a gente no Agronacional. Feiras agropecuárias são terrenos férteis para quem quer conhecer novas tecnologias que impulsionam os negócios. É o caso da plataforma Põe na Cesta, um grande catálogo onde todos os produtores podem colocar o que quiserem comercializar. E é o que nos mostra agora Roberto Camargo, no Repórter Rural. Eventos agropecuários se constituem em verdadeiros polos disseminadores de ideias que contribuem para produzir mais, melhorar a qualidade e incrementar a comercialização dos produtos. Promovem a articulação das cadeias produtivas do setor e mobilizam os produtores a se capacitarem, iniciativa fundamental para tomar decisões que desenvolvam a atividade e alavanquem os negócios. A capacitação da produção, de técnica de produção do sistema orgânico, alguns órgãos de organizações de produtores, como o Sindicato de Produtores Orgânicos do Distrito Federal, Senar, Emater, tem uma parceria também em convênio com Sebrae e Embrapa, propicia encontros e cursos de formação em vários sistemas de produção em algumas culturas. Então, o Sindiorgânico, em 2019, celebrou um contrato com a Embrapa e Sebrae, em que levamos 40 produtores a passar por uma formação nas tecnologias desenvolvidas na Embrapa Cerrado, Embrapa Hortaliça aqui do Distrito Federal. Então, essas experiências e alguns cursos específicos, como produção de insumo e controle de praga, é muito comum as organizações aqui do Distrito Federal propiciar esses encontros de capacitação para esses produtores. Para obter melhorias sustentáveis na produtividade e qualidade dos produtos, é preciso ter capacidade de inovação. A forma de nutrir as lavouras e combater as pragas e doenças é um exemplo do quanto se pode rever e mudar as práticas no campo. Hoje, a nossa necessidade é justamente de ter um meio ambiente mais saudável, né? Então, nós tivemos aí a Revolução Industrial, que trouxe justamente essa necessidade de uma produção massificada de alimentos e deixando um pouco de lado a qualidade desses alimentos, né? A gente teve um incentivo muito grande de agrotóxicos, né, para que pudesse haver um maior fluxo desses alimentos dentro dos mercados e também suprir um cenário de crise, né? Hoje a gente está passando pela terceira onda da agricultura, que é justamente o reconhecimento que a gente tem que regredir um pouco, mas na realidade é uma regressão meramente formal, porque a gente tem justamente um passo à frente no que tange a qualidade de vida, né? Uma prática milenar na agricultura, o uso de bioinsumos está ganhando espaço entre agricultores que desejam produzir mais sem agredir o ambiente e gastando menos. A técnica reduz a dependência tecnológica em relação a produtos como fertilizantes químicos e pesticidas e contribui para oferecer ao consumidor alimentos saudáveis e seguros. Os bioinsumos, eles entram num cenário de forma muito preventiva, né? Como ele contribui muito para o resgate do solo, para o manejo desse solo também, combatendo as pragas, trazendo uma melhor absorção do carbono na própria terra. Então, essa série de benefícios faz com que eles se tornem uma alternativa preventiva ao uso de agrotóxicos. Em alguns casos, claro, o agrotóxico ele vai vir de forma complementar para potencializar a qualidade daquela produção. Todavia,
ele vai se tornar uma opção mais saudável e também melhor economicamente para aquele produtor. Quando o assunto é o desenvolvimento de um setor ou de uma atividade, muitas vezes é preciso pensar fora da caixa, ou seja, buscar um caminho novo para aquilo que parece já estar no limite. Esse é o papel da inovação tecnológica também na agropecuária. Mas não basta criar algo novo, é preciso preparar bem aqueles que vão aplicar a inovação no campo. Então, trazer todo esse ambiente de negociação, de capacitação, de treinamento, de intercâmbio que acontece dentro dessas feiras para dentro do ambiente digital, né? Com as lives, com os minicursos, os cursos e as capacitações que foram possíveis. Isso em se tratando de treinamento e capacitações de intercâmbio, né? De troca de tecnologia, né? De como que a gente leva essa informação para o agricultor, para ele tomar uma decisão a respeito do negócio dele, da atividade dele. A inovação não se limita a criar novas formas de produzir. A tecnologia permite reinventar até mesmo o modo de comercializar os produtos do campo. No caso da Emater DF, desenvolvemos uma plataforma denominada Põe na Cesta, que é um grande catálogo institucional, onde todos os agricultores podem colocar ali nessa plataforma o que comercializam, e esse interessado, esse consumidor pode entrar nessa plataforma e fazer o negócio diretamente com aqueles agricultores. A conexão que as feiras e exposições proporcionam ajuda os produtores a transformar sua atividade por meio das inovações ali difundidas. Inovar, no entanto, não é necessariamente inventar algo diferente, mas melhorar e potencializar a forma de obter um produto ou de comercializá-lo. É, acima de tudo, atualizar ideias conhecidas e testadas, o que eleva os patamares de rendimento dos processos, de qualidade dos produtos e de sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Na cidade de Presidente Nereu, em Santa Catarina, a qualidade de vida aumentou e hoje todos trabalham com mais saúde. Nós vamos descobrir como isso aconteceu. Lugar onde se produz alimentos em harmonia com o meio ambiente. As terras que antes eram usadas no cultivo de fumo, hoje são cobertas por árvores frutíferas e hortaliças. Na propriedade de quase 13 hectares, o seu José Lino planta de tudo um pouco. Morador da localidade de Tirivas, em Presidente Nereu, ele foi fumicultor por 22 anos, até que sentiu que era hora de parar. Eu plantava fumo, mas eu não gostava do trabalho dele, do fumo. Me fazia mal, a gente vomitava, as crianças também, meus filhos eram pequenos, ajudavam. Então eu resolvi mudar. Se fazia mal para mim, eu pensava que fazia mal para outras pessoas. Então por isso fui plantar verduras e frutas. E da agrofloresta ele colhe fartura. Já são quase 20 anos de produção de alimentos livres de agrotóxicos. Por aqui a família trabalha unida e serviço é o que não falta, viu? Enquanto a dona Elzira vai lavando os vegetais recém-colhidos, o seu José Lino já vai embalando, empacotando aqui as hortaliças para vender nas feiras agroecológicas pela região. E chama a atenção aqui a grande diversidade de produtos. Olha só o que a gente encontra nessa mesa. Tem agrião, salsinha, alface, beterraba, espinafre, repolho aqui também. Enfim, são mais de 50 variedades que eles cultivam aqui, entre frutas, verduras e legumes. Faz a feira em Rio do Sul, no mercado público, vende para 3 lojas em Rio do Sul, para merenda escolar, algumas pessoas vêm pegar aqui em casa. Então é assim, ainda sobra alguma coisa sempre. A gente doa também. O sítio tem um nome que combina com a troca de atividade, Nova Conquista. Uma aposta que deu certo, já que a procura por alimentos saudáveis está em alta. Os produtos do seu José Lino já despertaram o interesse de clientes de outros estados. Era mais difícil no início, agora tem mais mercado, estão procurando. Até agora, há pouca semana, gente de São Paulo ligou para cá, que quer esse produto. Então vamos ver, vai melhorando as vendas, a procura está melhor, ver se dá certo. Como um dos princípios da agroecologia é proteger a terra, o cuidado com o solo é regra por aqui. As folhas das árvores são aproveitadas como matéria orgânica e o sistema de plantio direto, com o uso da palhada, garante a melhor conservação dos canteiros. Eu respeito a terra, a própria natureza, o não mexer muito na terra,
proteger ela e produzir um alimento de qualidade. Isso é o mais importante. Com muita dedicação, o seu Joselino prova que é possível produzir alimentos em áreas maiores, sem agrotóxicos, e não se arrepende da escolha que fez. Eu trabalho com a consciência tranquila, deito, durmo bem, sabe? Tenho saúde, valeu a pena. A gente produzindo alimento e com qualidade. A gente pensa na saúde, na qualidade de vida, nas outras pessoas também, não só na gente. Então, valeu a pena, sim. Em um momento em que tanto se discute sobre o clima no planeta e as consequências para o meio ambiente, há exemplos de peixes que, se não estiverem em temperatura adequada, podem morrer ou deixar de se reproduzir. Por isso, os criadores precisam estar atentos a novas formas de manejo para aumentar a resistência desses peixes. De acordo com a radiografia do agro publicada pela Ceapa Goiás, o estado conta com 176 municípios que atingiram uma produção de 15.306 toneladas de pescado no último ano. A tilápia representa 60% desse total. Porém, o fator climatológico pode acabar atingindo o comportamento dos peixes. Com a alta diferença de temperaturas que temos na região sul e sudoeste de Goiás, os cuidados na piscicultura devem ser redobrados para proporcionar bem-estar e evitar perdas. Com a temperatura mais baixa, geralmente o metabolismo do peixe ele vai diminuir, por ele ser um animal pecilotérmico, onde a temperatura corporal é a mesma da água, então esfriou, vai cair o metabolismo e, consequentemente, a imunidade dele também. Então é uma época que o peixe vai se alimentar menos, vai ter todas as atividades metabólicas dele vai reduzir. Tem que ser feito a prevenção, né? Então o peixe tem que estar com uma boa nutrição, então trabalhar o restante das estações, o restante dos dias com uma ração boa, de qualidade, e trabalhar também a qualidade de água, deixar todos os parâmetros de qualidade de água ideais para que o peixe não sinta essa queda da temperatura. Em um ano adverso como 2021, a vulnerabilidade dos peixes fica muito grande por conta da troca de temperatura. Então o manejo vai contribuir na resistência e o investimento em estufas é uma opção. Esse ano, como nós tivemos um frio muito atípico, teve muita perda. A maioria das perdas foi por conta que os peixes não estavam preparados, né? A qualidade de água não estava bem preparada, a nutrição também falhou, então nós tivemos vários piscicultores de recria e engorda que perdeu. Outro detalhe, algumas espécies que não são da região sofrem muito também, por exemplo, o peixe de couro. O peixe de couro foi bem difícil de controlar ele, principalmente os jundiaras, as pirararas, né? No nosso caso aqui nós tivemos que colocar alguns reprodutores dentro de estufa para conseguir passar aqueles dias mais frios. Reprodutores que já estão adaptados aqui, eles também vão produzir alevinos mais resistentes. Então é esse o trabalho que nós fazemos na área da reprodução. É a preparação desses reprodutores, cuidar deles para que eles possam passar esse período que é o mais crítico. A atenção à produção é um dos pontos mais importantes na vida do produtor. No caso do arroz, os produtores estão em alerta por causa dos custos e aguardam a safra para contabilizar os resultados. Mais da metade das sementes de arroz já estão na terra em Santa Catarina. Os dados divulgados pela Epagri nesta semana mostram que o estado deve produzir mais de 147 mil hectares do grão, uma redução de menos de 1% em relação à safra passada. E aqui tem um diferencial, tá vendo estas sementinhas já com broto? Elas vão assim para as quadras já alagadas. O Adilson, risicultor em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, explica o processo. Eu sempre faço esse esquema, 2 dias certinho na água e 2 dias fora da água, debaixo da lona. Chega no outro dia, ele está no ponto exato para semear. E para que o sistema pré-germinado funcione, o agricultor deve ficar atento ao ponto de agulha. O ponto de agulha é o time, que é onde hoje, com o maquinário, no momento do plantio, você não danifica a semente. Se você semear antes do ponto de agulha, ele demora um pouco
a parte inicial da lavoura, né? Mesmo com vigor, ela acaba sofrendo uma certa demora, porque não teve o desenvolvimento ideal do embrião. E se for pós-ponto de agulha, a tendência é você danificar aquela pequena plântula ou a raiz que tem ali, causando problemas de plantabilidade na lavoura depois. O momento ideal para a semeadura nesta região começa na segunda quinzena de setembro. Por isso, o movimento intenso de maquinário nos arrozais. É nesta época de plantio também que os risicultores estão conseguindo os melhores resultados. Uma das preocupações desta safra é com a água. Para nós que lidamos com água, né, precisava de chuva mesmo porque os rios estavam meio secos. Mas agora eu acho que, por enquanto, normalizou. Conforme foi a safra 2021, a 21 e 22 também foi um pré-preparo no seco. Isso auxilia o produtor a otimizar a capacidade máxima da água que tem dentro da propriedade, porque tiver uma escassez de chuva no preparo, então o produtor acaba investindo mais em preparo de solo, em gradagem, em rotativa, né? Isso faz uma desestruturação basicamente no seco, aproveitando o mínimo de água quando tem chuva. A segunda preocupação é o custo de produção. O aumento no valor da energia elétrica, do óleo diesel e de insumos como a ureia tem pesado no bolso. Os produtores, eu acho que sobraram um pouco de dinheiro por causa que ainda compraram os insumos no preço antigo e o arroz dobrou de preço, né? Agora, para esse ano, os insumos dobraram também de preço por causa acho que por causa do preço do arroz, não só arroz, soja, milho e tal. No Rio Grande do Sul, a área plantada também deve sofrer uma pequena queda de 0,49%. O estado gaúcho deve produzir neste ano 943 mil hectares, com expectativa de redução de produtividade de 8,3 milhões de toneladas para 7,5 milhões, uma média de 7.992 quilos por hectare. Quando se fala em produção, o Adilson é um agricultor que já viveu os dois lados da moeda. Aqui tem 1,04 hectare, né? 10.400 metros. Eu já colhi 255 sacos. Bati o recorde também de mais baixo, que foi aquela vez que eu perdi com a pedra, que a turma aqui perdeu com a pedra, eu acho que faz 3 anos já, né? 3 a 4 anos, que daí eu não colhi nada. O produtor sempre tem a esperança, né, do próximo ano, né, principalmente em preços, né? E estamos com a esperança aí de produzir bem e ter um preço bom aí para nós, né? A esperança em alcançar bons resultados acompanha os produtores, assim como a fé de quem acredita no trabalho, na vida e no exemplo que foi deixado por outras gerações. No documentário Como Nascem as Toadas, os violeiros prestam homenagem a seus mestres e tocam viola acompanhados de sons da natureza. Comecei a tocar música e começou a trovejar. E aí eu fui ouvindo e falei, nossa, mas estava sol e eu ouvi um trovão lá de fora. Comecei a tocar e de repente choveu e eu gravando, e a música compondo e tal, junto, compondo e gravando ao mesmo tempo, e a chuva caindo, aí uma hora parou a chuva, eu fiz um acorde assim, aí passou um bando de maritaca, crá, 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 aí eu... Daí a chuva parou e foi, então eu gosto muito disso, assim, dessa coisa de gravar num lugar, assim, muito especial, porque você tá contando com outros elementos ali que estão dialogando com a sua música, né? Estão dialogando com o que você tá fazendo. Entrei na mata escura, piado de 2 mutus.
semelhança, né, cara? Eu piro nisso, até eu gosto muito, assim, de viajar no som dos povos, né? Na Mongólia, na Colômbia, os vaqueiros da Colômbia, eles têm tem um vocal, assim, que eu me inspiro nisso também, entendeu? Então eu vou cantar uma boi aqui do sertão nordestino, eu boto uma influência dos vaqueiros da Mongólia, os vaqueiros da Colômbia, entendeu? Diz que a única prova de que a gente passou na vida é a arte, né? Como meu pai só teve tempo para trabalhar e não teve tempo de fazer arte, a prova de que ele passou é a moda que eu fiz para ele. E é a prova de que eu também passei. E veio de encontrar um canivete. Então como que surge uma moda? Do nada. De um relampejo. De encontrar um mestre e aí fazer uma toada de admiração e de lamento do meu mestre, que eu ouço do meu mestre, do que eu vejo da história dele, né? Eu sou um violeiro velho que canta desde menino, a respeito da cantoria eu já tive serventia. Essa é a realidade do mestre. É isso que os mestres estão falando. Bonito é o novo? Pode ser. Mas quanto tem de essência? Quanto tem de seiva nesse negócio? Madeira nova não dá pra fazer viola não, moço. Madeira de viola é o pinho seco da serra, da baixada, né? Ou do topo, depende da versão que você ouve. Então, modo de viola nasce com a vida. Modo de viola nasce nasce vivendo. Ai, eu sou um violeiro velho, ai que cantar desde menino, ai a respeito a cantoria, ai eu já tive serventia, ai aprender com os antigos, ai hoje eu tô fora de moda, ai agora eu já tô de idade, ai já se foi a mocidade, ai eu só sei cantar de viola, ai São Gonçalo, Reis e Catira, ai é da minha tradição, ai Santa Cruz e o São João, ai eu canto de geração, ai no estilo natural, ai não deixei minha raiz, ai foi o destino que assim quis, ai vou remar para a história, ai deixando minha opinião, ai todos velhos já foi moço, ai que passou de tudo um pouco,
conhecer o violeiro velho. Obrigado. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!